Sejam bem-vindos a essa live em que nós vamos falar se existe um lápis certo para criança canhota. Eu sou a Manuela Correia e eu ajudo pais a ensinarem seus filhos canhotos a gostar de escrever. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto porque eu tenho recebido algumas perguntas sobre ele. Várias mães já entraram em contato comigo para saber sobre o lápis melhor para a criança canhota. E é por isso que nós hoje vamos discutir quais são as características que faz com que um lápis seja melhor para uma criança canhota. Existem 3 aspectos específicos que nós vamos conversar hoje, e aí eu vou descrever para vocês quais são esses aspectos, né? O que você precisa observar num lápis para que ele seja melhor para o seu filho canhoto. E dessa maneira, isso vai garantir com que ele consiga escrever com mais conforto e consiga fazer com que ele tenha mais facilidade na hora de escrever. Isso vai ajudar ele também a gostar mais de escrever. E esse é o nosso objetivo, porque quando uma criança gosta de escrever, ela aprende melhor e mais fácil. Então, qual seria a primeira coisa que nós vamos observar num lápis para uma criança canhota? A primeira coisa que a gente vai observar é o formato do lápis. Não sei se você já reparou que existem vários formatos de lápis. Existem os lápis redondos, os lápis triangulares, os lápis chamados sextavados, que são esses, deixa eu mostrar para vocês, que tem 6 lados. Então, existem muitos tipos de lápis. E qual seria o lápis mais adequado para uma criança canhota? Quando as crianças são pequenas e ainda estão aprendendo como segurar o lápis, é fundamental que elas aprendam e depois pratiquem a posição correta de segurar o lápis, que é usando os 3 dedos, não é? Segurando com esses 2 e apoiando, suportando o lápis com o dedo do meio. Então, é por isso que o lápis triangular, ele é mais indicado para aquela criança que está, então, na fase inicial da escola. E o que eu chamo de fase inicial, na verdade, é durante todo o ensino fundamental. Então, todas as crianças, desde as menorzinhas até mais ou menos os seus 11, 12 anos, o lápis triangular, ele é muito importante e fundamental. O que vai fazer a diferença do lápis triangular para a criança menor do que para a criança maior é a grossura do lápis. Quanto menor a criança, melhor que ele seja mais grosso. Existem uns lápis que são chamados de jumbo. São lápis que são mais grossos, não é? E que permitem que a criança consiga, com a mãozinha menor, controlar com mais facilidade o lápis. Então, é importante que a gente esteja atento, não só para o formato triangular do lápis, para essas crianças que estão aprendendo a escrever e ainda estão praticando a escrita, como também a grossura do lápis. Se é um lápis mais grosso para a criança menor, e à medida que eles vão crescendo, eles conseguem já utilizar o lápis mais fino, triangular. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui pertinho. Aqui agora não tem. Então, mas eu vou mostrar para vocês também algumas fotos, e isso vai ficar um pouquinho mais claro à medida que a gente for conversando. Então, veja só. Com relação ao segundo aspecto que nós vamos discutir com relação ao lápis para criança canhota, a gente já falou do formato triangular, o segundo aspecto que a gente vai observar é o que se chama de dureza do lápis. O que significa dureza do lápis? É a maneira como o lápis vai deslizar no papel. Alguns são mais duros, outros são mais macios. Eu fiz um estudo aprofundado sobre isso para poder compartilhar com vocês, já que normalmente a gente indica para crianças canhotas o lápis 2B, né, e para os menorzinhos o 2HB. Mas o que isso significa? Então, para que eu pudesse explicar para vocês quais são as diferenças entre esses lápis, eu fiz um estudo profundo para poder compartilhar com vocês. E eu quero mostrar para vocês que, de fato, faz diferença na hora da escrita. E vocês vão compreender, não é? É importante a gente entender por que as coisas são recomendadas e não apenas receber a recomendação. Porque só quando a gente entende o porquê é que faz diferença na hora de a gente escolher alguma coisa que a gente vai comprar. E é importante que vocês saibam esses detalhes para vocês terminarem não desperdiçando, muitas vezes, comprando um material que não vai facilitar a vida do seu filho ou, muitas vezes, trazendo mais um pouco de dificuldade para ele, quando, na verdade, o nosso objetivo é sempre facilitar a vida da criança. E é por isso que é importante a gente observar essa questão do que se chama de dureza do lápis, que é se o lápis escreve mais macio ou se ele escreve um pouco mais duro, não é? Então, veja só, aqui eu anotei tudo para a gente discutir, e é o seguinte, existem vários tipos de lápis, certo? Existe um lápis que se chama de B,
Um lápis B porque ele é preto. Então, é B de black, essa nomenclatura toda em inglês. Existe o lápis que é H, que H vem de hard, ou seja, é um lápis mais duro. Existe o lápis que é o F, que vem de fine, em inglês, que é para escrita, que é um lápis que escreve fino. E no meio, entre o H, que é o duro, e o B, que é o preto, vai ter o HB, que é um intermediário. Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre esses lápis, só para vocês entenderem qual é a importância de a gente ter um lápis adequado para a criança canhota. Porque sem o lápis adequado, ou a escrita vai ficar muito fina, ou a escrita vai ficar borrada, e a gente precisa compreender, no meio dessa quantidade de lápis que existem, o que é o mais adequado para eles, tá bem? Então, veja só. Esses lápis, o lápis que se chama B, e como é que você descobre se um lápis é B, HB? No finalzinho do lápis, eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Você consegue ver que no final, aqui, ó, no finalzinho do lápis, ele tá, deixa eu ver se tá de cabeça para baixo, espera aí. Aqui, ó, HB, vocês conseguem ver? Me diga aí se vocês estão vendo, que aqui no finalzinho, ó, vou mostrar aqui até outro lápis para vocês verem, que aqui, ó, estão vendo aqui no finalzinho, ó, ele tá escrito HB, tá bem? É isso que vocês vão procurar no lápis para saber qual é a característica dele na hora de escrever. Então, esse B, que é o lápis preto, ele tem do número 2 ao número 9. Quanto maior o número, mais macio ele fica, mas também mais grosso. Ser mais macio não significa que é melhor. Por quê? Quanto mais macio, mais borrado também ele fica. Isso significa que se ele... Deixa eu só ver aqui que a internet caiu aqui no Instagram. Só me dê um minuto. Pronto, voltou. Isso significa que quanto mais macio, mais borrado ele vai ficar. Então, não é adequado para uma criança canhota você comprar um lápis muito macio, esse que se chama de 9B, porque ela vai terminar borrando o que escreve. O que vai ser indicado? O 2B, que é o intermediário. Então, e aí o que acontece se você pega um lápis que por acaso é o H, que é só H, ou seja, o só B, ele só vai ser bom se for o 2, porque ele é ainda um lápis que é macio, mas não macio demais. O H, só H, ele vai ser muito duro. E é um lápis que vai precisar de mais força. E a gente não quer que a criança precise de força na hora de escrever. Por que a gente não vai querer que a criança use a força para escrever? Porque ela já precisa lidar com outras questões com relação à escrita, de o dedinho escorregar, de todas essas outras questões. Então, a gente não quer um lápis H de jeito nenhum para uma criança canhota, porque é um lápis que precisa de força. O F também não é um lápis adequado para criança canhota, porque também é um lápis que vai existir, apesar de ele ter uma ponta bem fininha, ele vai terminar fazendo uma escrita muito clara, de tão fina que a ponta, ela fica muito clara, e na hora que fica muito clara, a criança vai tender a escrever com mais força. E a gente também não quer uma criança segurando o lápis com força e escrevendo com força. A gente quer ela escrevendo com conforto e com leveza, não é? Então, a gente já falou que o H não serve porque é muito duro, o F não serve porque fica clarinho demais, o B, se for muito macio, também não serve, e agora a gente vai falar do HB, que é o intermediário. Ele é um lápis bom para escrita, e inclusive para os menorzinhos, o 2HB, ele é um ótimo lápis, porque ele tem a medida exata para criança pequena. Eu vou colocar aqui para compartilhar na tela com o pessoal que está assistindo pelo YouTube e pelo Facebook. Infelizmente, eu não consigo compartilhar essa tela pelo Instagram, mas eu vou compartilhar aqui com o pessoal do YouTube e do Facebook rapidinho, para vocês poderem ver. Me dê só um minutinho, que eu estou aqui me organizando com essa tecnologia, primeira vez que eu estou dividindo aqui com vocês a minha tela, então é tudo novo para mim. Veja só, eu vou dividir aqui com vocês, para vocês verem o que eu quero dizer sobre esses lápis. Então, olha só, para o pessoal que está aqui no YouTube e Facebook, vocês estão vendo aqui, ó, que o H é muito fraca, o grafite fica muito fraco no H, no F também fica muito fraco, no HB ele é intermediário e ele vai ficando cada vez, à medida que vai aumentando, a escrita vai ficando mais escura e mais forte. Então, é importante para a gente não ter nenhuma escrita muito macia, para não borrar, e nem muito fraquinha, a ponto de não conseguir ver o que está escrevendo. Eu vou compartilhar com vocês aqui, com o pessoal do YouTube e do Facebook, mais uma
Aqui, só me dei mais um minutinho que eu estou querendo compartilhar aqui. Para mostrar para vocês como é que funciona esses lápis. Eu acho importante vocês entenderem como funcionam esses lápis. Olha, os lápis H, eles ficam muito fraquinhos. Os lápis B, eles vão ficando muito fortes, mas esse não é uma coisa que seja positiva. Não é algo que a gente queira. E eu vou mostrar para vocês agora um último. O pessoal que está no Instagram, infelizmente eu não tenho como compartilhar essa tela com vocês, mas o que eu posso dizer para vocês é que se por acaso cair a conexão de vocês pelo Instagram, que nem sempre é estável, vocês vejam lá pelo YouTube ou pelo Facebook, que às vezes funciona melhor. Então, veja só, aqui nessa última foto que eu estou mostrando para vocês, estou compartilhando essa foto com vocês, eu peguei de um curso de design gráfico. Então, olha só, vocês conseguem ver que os lápis, quando eles são H, eles são muito fraquinhos. O lápis HB, ele é um lápis que é bom, principalmente para as criancinhas menores, e o 2B é o melhor para a escrita das crianças que estão na idade de alfabetização. Os outros lápis são mais recomendados para pessoas que estão fazendo desenho, seja desenho artístico, desenho técnico. Então, esses lápis muito macios, eles vão servir para quem está fazendo desenho técnico, para quem está fazendo desenho artístico, mas não para criança canhota. Para criança canhota, eles não são os mais adequados, porque terminam borrando, e isso não é o que a gente deseja, né? A gente quer que a criança consiga escrever. Hoje aqui a tecnologia está me deixando na mão. Então é isso. Então, por que o 2B ele é o mais indicado? Deixa eu ver aqui uma coisa. Por que o 2B ele é mais indicado? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Porque agora eu vi que teve um problema aqui com o som, eu queria confirmar. Vocês respondam aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem, se está dando tudo certo aí, tá bem? Vocês vão me dizendo. Que hoje a tecnologia deu uma embananadinha por aqui. Então, é isso. Então, o 2B, ele é o mais indicado, porque ele não é nem macio, nem duro, e ele tem o que se chama de boa fixação. O que é isso? Ele não borra fácil e não fica muito claro. Então, obrigada, Andréa, por ter, e Sara aí do Facebook, Andréa aqui no Instagram, por terem confirmado sobre o som, para me deixar mais segura aqui. Então, essa é a segunda característica do lápis que a gente precisa observar, né? A gente primeiro falou sobre o formato triangular, que vai ajudar eles a manter a posição dos dedos, não é? Agora a gente falou sobre a dureza do lápis, ou seja, a gente precisa estar atento para que não seja um lápis que seja muito duro ou que seja macio demais, porque macio demais vai fazer borrar e duro vai fazer com que a criança precise de muita força para que a letra consiga aparecer, ou ela fica muito clarinha, não é? Então, esse foi o segundo aspecto que a gente precisa prestar atenção no lápis. E o terceiro aspecto, que é muito importante, e esse é aquele que eu preciso que vocês prestem mais atenção. Veja que esse aspecto agora é aqueles que, assim, se vocês vão esquecer tudo que eu falei antes, esse vocês vão ter que lembrar, que é o seguinte: a gente precisa ter alguma coisa emborrachada que vai impedir que o dedo da criança escorregue. E o que eu quero dizer com emborrachado? Pode ser qualquer coisa que esteja na ponta do lápis, que pode ser o que se chama de umas bolinhas antiderrapantes, que para alguns lápis está escrito grip, é escrito em inglês, é G-R-I-P, grip, e esse grip é o que vai impedir que o dedinho da criança canhota deslize no lápis, escorregue no lápis quando ela está escrevendo. Então, qualquer emborrachado, seja esses que já vêm no próprio lápis, essas bolinhas antiderrapantes que já estão no lápis, seja outro qualquer, um adaptador que se coloque, seja um elástico de dinheiro que você amarre na ponta do lápis, qualquer coisa que você possa colocar que impeça que o dedinho escorregue, isso vai ser fundamental. Então, são esses 3 aspectos que eu preciso que vocês prestem atenção na hora de oferecer um lápis para criança canhota. Algumas mães acham que o lápis não faz muita diferença, que todo lápis escreve. Mas é preciso prestar atenção, porque os lápis, quando eles foram desenhados, idealizados, eles têm propósitos diferentes. Então, se os lápis têm propósitos diferentes, o que é que eu quero dizer com propósito diferente? Quero dizer o seguinte: tem lápis que são feitos para desenho, tem lápis que são feitos para escrita, tem lápis que são feitos... Então, é isso que a gente tem que entender. E dentro de desenho, tem ainda que para desenho técnico, para desenho artístico, ou seja,
de fato existem diferenças e a gente precisa estar atento a essas diferenças, porque muitas vezes a gente escolhe o lápis ou porque a gente escolhe pela cor, né, um lápis verde, um lápis preto, um lápis rosa, ou a gente escolhe pelo desenho, mas é importante que a gente esteja muito atento para a qualidade do lápis que a gente vai oferecer para a criança canhota, porque vai fazer toda a diferença na hora que ela vai escrever. E é isso que a gente deseja, que a gente espera. E é por isso que eu estou hoje aqui nessa live conversando com vocês sobre esse assunto, porque já várias mães me perguntaram e eu fiquei de trazer esse assunto e hoje eu achei o momento mais adequado para a gente conversar sobre isso. Porque a gente, para a maioria de vocês participaram, não é, da nossa jornada Meu Filho Canhoto em um Mundo de Destros, que aconteceu na semana passada, a gente discutiu muito sobre essa questão, não é, de como segurar o lápis corretamente. Então, eu achei que hoje vocês já estando preparadas, já tendo assistido essa aula que a gente teve na jornada sobre segurar o lápis corretamente, hoje a gente vai complementar, não é, o que a gente viu na jornada, trazendo essa live para vocês, e discutindo sobre isso, né? E eu queria que vocês me contassem um pouco também de qual é o lápis que o filho de vocês usa, se vocês já usam lápis que são próprios para crianças, ou seja, um lápis mais grosso, um lápis triangular, o que vocês usam? Eu queria que vocês compartilhassem um pouco comigo. Se tiver alguém que queira compartilhar, eu vou ficar muito feliz de saber como é que vocês estão compartilhando, ou como é que vocês estão usando aí os lápis na casa de vocês, para a gente poder conversar, e muitas vezes a experiência de vocês ajuda outras pessoas, por isso que é sempre bom a gente compartilhar, porque uma ideia que uma pessoa tem termina ajudando outra também, não é? Então é por isso que eu queria saber de vocês, ouvir de vocês como é que isso funciona na casa de vocês, não é? Então eu vou ler aqui um comentário, é um comentário da Rafaela Santos, ou Rafaela, vou ler agora aqui o seu comentário. Rafaela diz o seguinte: eu já uso sim os lápis, mas eu não vejo nenhuma diferença. Rafaela, quando você fala que você não vê nenhuma diferença, eu queria que você me explicasse um pouquinho mais sobre o que significa você não vê diferença. Você fala com relação a outros lápis? Vocês já tentaram outros lápis? Ou por que você não vê diferença? Vou esperar aqui a sua resposta. Enquanto isso, eu vou ler a resposta da Andrea. Na escola, indicamos para a educação infantil o lápis jumbo triangular. Exato, Andrea. É desse lápis que eu estava falando mesmo. Porque ele reúne essas características, né? O jumbo triangular, ele é grande o suficiente para a criança conseguir controlar. O fato de ele ser triangular faz com que a criança já treine esse movimento dos 3 dedinhos, e também o fato de que o jumbo triangular, ele tem um grafite específico e que é importante para a criança pequena. Então, o grafite dele é um grafite que não é nem duro e nem macio demais, e que vai ajudar a formação das letras da criança. Esse é mesmo, assim, um lápis que é o mais indicado, não só, né, para a educação infantil, mas para todas as crianças que estão já aprendendo, ou se elas precisarem, algumas vezes, eu inclusive recomendo para crianças que já estão na primeira série, na segunda série, mas que ainda estão precisando, já saíram da educação infantil, mas ainda estão precisando treinar, não é, o controle do lápis. Então, é muito bom esse lápis, André, obrigada por ter trazido esse comentário, porque é exatamente isso que é o recomendado mesmo. E imagine, se ele é bom para todas as crianças, né, destras inclusive, para a criança canhota ele é fundamental, porque é quando elas estão aprendendo a controlar o lápis, elas vão precisar dessa ajuda para poder escrever, né, em português, que é uma língua que traz para a criança canhota vários obstáculos. Então, isso é muito legal. Obrigada, Andrea, pela sua participação, pelo seu comentário. Tem um comentário aqui da Odete. Ela diz: sou de Brasília, você sabe onde encontro material com facilidade aqui? Oi, Odete, eu também moro em Brasília. Aí tem muito material legal em qualquer papelaria, mesmo as papelarias que não são as maiores, você vai encontrar esses lápis que tem o emborrachado, você vai encontrar tesouras. Brasília é um lugar que tem muita opção boa para encontrar os lápis, as tesouras, as coisas que as crianças canhotas precisam. Inclusive borrachas também. Então, não vai ser difícil, Odete, para você conseguir encontrar esse material aí. E isso é uma grande sorte. Nem todo mundo pelo Brasil, infelizmente, tem essa possibilidade de encontrar, não é? Os materiais que são melhores para as crianças canhotas em papelarias e, às vezes, com um preço mais acessível.
mas para quem mora nas cidades maiores, isso já está, graças a Deus, mais fácil de ser encontrado, não é? Então, para vocês que têm essa facilidade de encontrar esses materiais próprios, invistam neles, que vale a pena. Não só por uma questão financeira, de você não desperdiçar o dinheiro de vocês comprando material que não é adequado para a criança, como para trazer qualidade de vida para a criança, não é? O lápis correto, no final das contas, traz qualidade de vida para a criança. E no final das contas, ajuda a desenvolver o potencial dela. E é isso que a gente espera, não é? Assim, o objetivo de a gente saber o lápis certo não tem a ver com o lápis em si, mas tem a ver com a gente olhar para que ele está sendo usado. O lápis é usado num contexto de aprendizado e isso vai fazer com que a criança possa se desenvolver e possa aprender com muito mais facilidade. Eu assisti um vídeo de uma moça que ela é educadora, né, e ela no Japão ensina sobre essas questões dos lápis para crianças destras. E eu fiquei pensando, se esses lápis, olha como no Japão, eles são super preocupados com a posição da mão, com o lápis correto, para as crianças destras também. Então, se nos países desenvolvidos eles estão tão preocupados com as crianças destras e também com as canhotas, lógico, né? A gente também precisa estar muito atento, a gente também precisa compreender que eles não estão dando tanta atenção aos lápis simplesmente porque é uma questão técnica, não. O lápis é um instrumento importante no aprendizado, na alfabetização, no treinamento para a escrita da criança ao longo da vida escolar dela. E por isso é importante a gente estar atento e compreender que o lápis é um instrumento importante na vida escolar e que o lápis vai ajudar a criança a explorar o conhecimento dela. E é por isso que a gente tem que dar para a criança um instrumento correto de acordo com a necessidade dela. E isso faz com que a gente possa ajudar a criança, no final das contas, esse é o objetivo, ajudar a criança a escrever com conforto, sem sentir dor, sem se frustrar. E quando ela escreve sem sentir dor e sem se frustrar, o que vai acontecer é uma criança que gosta de escrever, que escreve sem resistência. E a gente não quer crianças, não é, resistindo a escrever, crianças que se incomodam em escrever, que não querem escrever, ou que inventam que não, a qualquer coisa porque não conseguem dizer que estão sentindo desconforto. O que a gente quer é que elas tenham conforto. E agora eu queria ler aqui a mensagem da Rafaela explicando para a gente, porque ela comentou antes que já tinha comprado um lápis triangular e que não fez diferença. Que a criança continua... Ah, entendi, Rafael. Você disse que sua criança continua segurando de uma maneira errada, mesmo que você tenha comprado um lápis triangular. Entendi. Que bom que você trouxe isso. Sabe por quê? Porque só o lápis, de fato, não vai fazer diferença. Obrigada mesmo por trazer essa questão. O lápis é fundamental, mas ele é um instrumento. Sem a técnica correta, não é possível que a criança vai escrever com conforto. Ela vai escrever sem conforto, do jeito que ela conseguir. O que acontece com a criança canhota quando ela não tem a técnica correta? Ela vai buscar uma maneira de fazer a técnica da cabeça dela. E não necessariamente isso vai ser uma coisa boa. Isso muitas vezes, na verdade, vai ser uma coisa muito ruim. Porque quando ela inventa a técnica, ela pode, ao mesmo tempo, estar trazendo muito desconforto para ela. Porque ela pode estar tentando escrever e quando ela não consegue escrever com o lápis de uma maneira confortável, ela pode fazer posições com os dedos que vão trazer calos, que vão trazer dores, desconforto, e que vão, no final das contas, terminar muitas vezes realmente machucando a mão. E uma criança que escreve machucando a mão é uma criança que sofre. Não é porque ninguém que escreve, você pode imaginar, não só a criança canhota, mas qualquer pessoa, né? Imagine você escrevendo com uma coisa, um instrumento que não é o adequado para você. Certamente, isso vai trazer desconforto. E você vai querer continuar escrevendo mesmo assim? Eu vou falar a verdade para vocês. Para mim, não funcionaria, não é? Para mim, seria realmente assim um motivo para me fazer parar de gostar de alguma coisa, é eu encontrar um instrumento que não traz prazer enquanto eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. Então, eu vou ler mais uma pergunta aqui de vocês, Sandra. Daqui, tenho mais 3 perguntas, espera aí. 4.
Vou ler aqui da Andrea. O cuidado e atenção do adulto que acompanha, estimulando, orientando, faz toda a diferença. Obrigada, André. Exatamente a gente respondendo para Rafael, né? Não é só o lápis, é isso que a Andrea está trazendo. Olha, cuidado, atenção do adulto que acompanha, estimula e orienta. Isso vai fazer toda a diferença. É exatamente isso. É o adulto que poder oferecer para a criança aquilo que a criança precisa, além do instrumento, para conseguir ter tranquilidade na hora da escrita. Obrigada, Andréia, por esse comentário. A Sara falou, Andréia, interessante, né? Heloísa progrediu muito com as técnicas da Emanuela. Obrigada, Sara, que bom ver você aqui, saber que vocês estão usando aí na casa de vocês, as técnicas continuem usando. Muito bom ter vocês aqui. A Soreli falou, o meu tem uma dificuldade de apagar com a borracha, por ele escrever talvez com força e sempre deixa as marcas no caderno. Então, também a borracha certa para eles usarem também? Soreli, veja só. A gente tem algumas coisas para ver com relação ao que você me conta. Veja se eu entendi o que você me conta, e aí, se eu não tiver entendido, você me explica outra vez. O que acontece muitas vezes é, se ele está escrevendo muito forte, isso significa que ele está tentando controlar o lápis e ele está fazendo muita força para escrever. Com um lápis adequado e segurando do jeito certo, ele não vai precisar escrever com tanta força. Ele vai poder escrever com mais leveza na mão. E isso facilitará o apagar. Mas sim, existem borrachas que facilitam e que são mais adequadas para crianças canhotas. E essas borrachas, elas são indicadas, mas não pela questão de apagar uma letra que está mais forte. Elas ajudam porque, muitas vezes, quando a criança canhota vai apagar, elas terminam amassando o papel. Então, existem algumas borrachas que são mais fáceis também de controlar. Então, quais são as borrachas? Agora, já que a Soreli perguntou, apesar de não ser o tema da nossa live de hoje, que é lápis, não é? Eu acho que é importante a gente dar esse complemento, porque a borracha termina complementando o lápis, né? Então, veja. As borrachas que são indicadas para a criança canhota são as borrachas que a criança vai conseguir também ir treinando essa posição dos dedos. Então, as borrachas triangulares também são as mais adequadas. E o que a gente vai observar? Existem algumas borrachas aí para aquelas famílias que estão dispostas a investir um pouco mais em um material um pouco mais caro, mas que talvez seja necessário para a criança, que isso vai depender de cada família, mas existem borrachas que são mais adequadas. E qual seria essa borracha? É uma borracha da Faber-Castell, que também tem, que ela também é antiderrapante, ela tem uns buraquinhos, é uma borracha triangular, que a criança segura com os 3 dedos, e ela não escorrega na hora que a criança está apagando. Então, o que você vai ensinar para a criança? Ela vai segurar com a mãozinha direita dela o papel, e ela vai apagar, né, da direita para a esquerda. E assim, ela consegue apagar, né, e controlar a borracha sem que a borracha escorregue no dedo dela. Então, Soreli, existe essa borracha, mas antes de você prestar atenção na borracha, seria importante você prestar atenção de por que ele está escrevendo tão forte. Se ele escreve tão forte, a gente precisa trabalhar essa questão da força ao escrever. A gente tem live no YouTube e também no Facebook sobre isso. Você pode dar uma pesquisada lá no canal Canhotopia, em um dos 2 canais, para você encontrar uma live em que eu falo sobre escrever com força e quais são as técnicas que você pode ajudar seu filho a escrever com mais leveza. Agora eu vou ler umas mensagens aqui do Facebook. A Sandrinha disse, minha filha e eu somos canhotas. Como tive muita dificuldade na minha fase inicial escolar, quando minha filha iniciou, eu decidi ir em busca de materiais adequados para que ela tivesse mais conforto e também pudesse desenvolver-se melhor. Sandrinha, que depoimento interessante, e eu fico muito feliz de ouvir isso. Porque muitas vezes, assim, eu queria realmente reconhecer o seu esforço de ter buscado esse maior conforto para sua filha. Isso não é uma coisa, às vezes, muito comum. Às vezes, as pessoas acham que, como elas se adaptaram, elas vão deixar que os filhos se adaptem também. E não necessariamente isso é uma coisa boa, porque cada canhoto é diferente. E, às vezes, pelo fato de você ser canhota e não ter tido dificuldade, por exemplo, com o lápis, não significa que seu filho não vai ter. Então, é bom observar e é bom oferecer aquilo que é mais adequado para que ele possa ter um desenvolvimento tranquilo. E eu fico muito feliz. Parabéns, viu, Sandrinha, por fazer isso por ela. Ela vai fazer muita diferença para a vida dela. E agora eu queria ler o último comentário da Socorro, que o nosso tempo está acabando. Eu, meu marido e minha filha somos canhotos. Para mim e para minha filha, complicado são os cadernos. Muito incômodo com a espiral.
Nossa, que interessante, uma família inteira de canhotos. Socorro, eu tenho que lhe perguntar, porque isso aí eu achei interessante demais. Você tem algum outro filho ou a casa é toda de canhoto? Eu nunca conheci uma família assim. E olha que eu vou lhe dizer, tem 5 anos que eu só trabalho com canhotos e eu nunca vi uma família que todo mundo fosse canhoto. Isso é muito legal. Normalmente tem, assim, 3 canhotos e 2 destros, mas todo mundo canhoto numa casa deve ser bem interessante, porque você consegue organizar a casa toda, não é? Toda com tudo do lado esquerdo e todo mundo ficando feliz. Que interessante, Socorro. Agora falando sério. Você comentou sobre o caderno de espiral, né? Sim, o caderno de espiral é uma verdadeira dor de cabeça. Essa é a palavra. Dor de cabeça, um caderno de espiral. Por quê? Porque a mão, né, na hora de escrever, fica em cima da espiral e a mão vai marcando. E é óbvio que é desconfortável, e é óbvio que machuca. E o que a gente pode fazer sobre isso, não é? Existem cadernos próprios que já são vendidos com a espiral do lado direito, assim a mão não fica em cima da espiral. Por outro lado, às vezes, esses cadernos são mais finos, e às vezes a criança precisa, por exemplo, de um caderno de 10 matérias com espiral, e o que você vai fazer? Não existe caderno de 10 matérias, não é? Sem espiral. E tampouco existe caderno de espiral de 10 matérias com o que seja do lado direito. Então, existem 2 opções. Uma opção é trocar o lado da espiral ou tentar colocar a espiral em cima, não é? Você leva numa papelaria, eles cortam o lugar, os buraquinhos, fazem o buraquinho em cima e colocam a espiral em cima. É lógico que isso muitas vezes pode não ficar esteticamente tão bonito, mas pelo menos evita esse desconforto de ficar com a mão em cima da espiral, né? E fazendo com que doa e que marque a mão. Deixa eu ver aqui o que Socorro conta pra gente. Eu brigo até hoje por carteira para canhotos, não de braço, mas a mesinha que é mais incômoda. É verdade. Mas a mesinha que é mais cômoda, entendi. Socorro, verdade. As carteiras são, de fato, muito complicadas para as crianças canhotas, não é? E onde sentar, não é assim? A gente está atento ao ambiente onde a criança escreve. Se é uma mesa muito alta, se é uma mesa muito baixa, se a criança tem apoio para o braço, o que você conta das carteiras de braço, elas são, né, feitas para apoiar o braço direito, e a criança canhota muitas vezes escreve com o braço pendurado. Outro dia, em uma das lives aqui do canal, tinha uma moça que disse que fez prova de vestibular 3 horas numa carteira comum, com o braço pendurado. Ela disse que saiu morrendo de dor nas costas, eu consigo imaginar. A pobrezinha, 3 horas, com o bracinho pendurado, fazendo o vestibularzinho dela. Você vai dizer que isso não compromete o desempenho da criança? Claro que compromete, né? Você não pode esperar que uma pessoa que está escrevendo com dor na coluna, com dor nos braços, com dor no ombro, ela vai conseguir se concentrar e fazer a prova do mesmo jeito se ela tivesse uma carteira adequada. Então, sim, brigue por uma mesa e por uma carteira adequada para sua filha, porque ela tem direito. Se Deus quiser, nós teremos em breve leis que garantem, políticas públicas que vão garantir que as crianças tenham um mobiliário adequado. Então, mas a gente precisa exigir. As pessoas precisam entender o quão mal faz para a saúde física da criança ela sentar numa carteira desconfortável, e as pessoas também precisam entender que as escolas, elas têm obrigação de oferecer para a criança aquele instrumento, aquele mobiliário que é adequado e que vai trazer conforto para ela, não é? Socorro diz, eu brigo com os fabricantes de eletrodoméstico. Sim, os eletrodomésticos são outras coisas que também trazem, não é, muita dificuldade. Eu vi outro dia um grupo de canhoto da Inglaterra, e a mulher postou a foto de uma cafeteira que ela tinha acabado de comprar, abriu toda feliz, aí na hora de botar água, a dificuldade. Para botar água, ela tinha que passar, ficava o coador, o dispensador de água ficava aqui, o coador aqui, e para ela colocar a água, era a maior complicação com a mão esquerda. Ou seja, os eletrodomésticos também são pensados para que o destro facilmente se sirva, coloque, use, não é? Então, essas opções para canhotos são importantes, para que o canhoto possa usar os eletrodomésticos com conforto e, acima de tudo, com segurança, não é? Porque a gente está aqui pensando na questão do conforto, mas tem uma questão também que é de segurança, não é? De ser utilizado aquele eletrodoméstico de uma maneira que a pessoa não se machuque.
E o Socorro disse que o filho dela mais velho não é. Ah, então temos um destro na família aí, né? Deve ser interessante para ele estar cercado, ele ser o diferente. Quando muitas vezes o que acontece é que você tem um canhoto numa família e ele termina sendo diferente da família. E aí, no caso do seu filho, só ele que é o diferente, né? Você disse, Socorro, que você está na faculdade e ainda tem que brigar por cadeira. Mesmo na faculdade, tem que. E você conta que usa de 2, 3 carteiras para poder colocar as carteiras, não é? Juntas, muitas pessoas fazem isso, né? Pegam as carteiras de destro, junta 2, e aí ela fica uma mesa maior para poder apoiar o braço e conseguir escrever. Essa é a solução que você tem que fazer, né? Que você tem que buscar quando você não tem uma carteira própria. Mas o ideal é que você tenha uma carteira própria para não precisar usar 2, 3 carteiras da escola, não é? Que também nem sempre está disponível. Nem sempre numa sala de aula você tem carteira sobrando para juntar e fazer uma carteira própria para você. E você disse que sua filha sofre bullying por ser canhota. Infelizmente, os professores ainda não estão trabalhando a questão das diferenças em sala de aula para que as crianças consigam respeitar as diferenças, né? Então, eu sonho com esse mundo em que as pessoas vão compreender as diferenças de uma maneira positiva e as diferenças vão ser, como eu digo, qual é a palavra que eu quero usar aqui? Elas vão ser valorizadas, elas vão ser engrandecidas, muito mais do que depreciadas, muito mais do que não é fazer a criança se sentir mal diante daquilo que ela é, que é uma característica dela e que faz ela ser especial, porque é ela, são as características próprias dela, né? E a Sandrinha diz, mesmo com a adequação dos materiais, ela apresenta dificuldade na pega do lápis, como também na escrita. Como posso trabalhar isso? E muito obrigada por nos trazer tantos ensinamentos. Sandrinha, sua pergunta é como a da Rafaela, não é? Que mais cedo falou que mesmo com o material, com o lápis certo, ela está com a dificuldade na pega do lápis, como também na escrita. Vai depender muito, a gente tem que ver, Sandrinha, a começar pela idade da criança. A pega depende da idade. Às vezes, se ela é muito pequenininha, ela ainda está trabalhando a coordenação motora fina. Se ela já é uma criança mais velha, é possível que o dedo ainda esteja escorregando. Então, a gente precisa entender qual é a idade dela e qual é a dificuldade específica dela, para a partir daí conseguir saber qual a técnica que pode ajudar essa criança e como é que você pode ajudar essa criança a partir dessa, né, da dificuldade específica dela. E é isso. Gente, olha só, hoje eu já passei muito do meu tempo. Tenho várias perguntas muito legais que eu vou continuar falando sobre elas na semana que vem. Jonatas perguntou por que as pessoas nascem canhotas e Socorro falou que ainda hoje existe a lenda de que somos bruxas. Socorro, tem pessoas ainda que falam coisas, infelizmente, que pessoas às vezes até estudadas, não é? Que falam coisas que talvez elas não parem um pouco para pensar do que elas estão falando e que elas não compreendam do que elas estão falando. E isso é muito triste. O que cabe a gente nesses momentos é compreender, né, que essas pessoas precisam aprender sobre respeito, sobre entender as diferenças, entender por que somos diferentes, né? E isso me leva à pergunta do Jonatas, que é de por que as pessoas nascem canhotas. Jonatas, essa é uma característica genética. Sempre que você tem um canhoto, significa que alguém da família também é canhoto. Significa que no seu DNA vem essa característica. E ela é formada ainda na barriga da mãe, quando o bebê tem 8 semanas de vida. Não tem nada a ver com o cérebro. Tem a ver com essa característica, ela é formada no DNA quando a criança está formando a espinha, quando o bebê está formando a espinha. Então, o que os cientistas descobriram foi uma pesquisa de 2017, publicada em 2018, na Alemanha. O que eles descobriram depois de muitos estudos é que está na coluna a informação de que aquela criança vai ser destra ou canhota. A lateralidade, que é como se chama, né, a dominância da mão, essa informação ela já está formada quando o bebê tem em torno de 2 meses na barriga da mãe. Isso significa que é impossível mudar a lateralidade de alguém. Quando alguém é canhoto, nasceu assim. Assim como eu nasci com o cabelo dessa cor e com o olho dessa cor. A mão da pessoa é a mesma coisa. Então, é por isso que as pessoas nascem canhotas, porque alguém da família passou essa característica para elas no DNA.
Sandrinha fala que ela tem 5 anos e está no infantil 2. Muito obrigada por cada resposta. Sandrinha, com 5 anos, já é mesmo para ela começar a treinar, mas se você descobriram um pouco mais tarde que ela é canhota, vai demorar um pouquinho mais para ela ir treinando mesmo, e isso é natural. Das crianças que eu acompanho nesses últimos 5 anos, o que eu tenho visto é, quando mais tarde a gente descobre que uma criança é canhota, um pouco mais de tempo leva para ela adquirir o hábito correto. E aí o que você vai precisar é de paciência, e você vai precisar, aos poucos, ir trabalhando com ela, sem forçar, só mostrando para ela um pouquinho cada dia de como é que ela vai manter. E eu posso te dizer isso porque eu comecei, eu não sei se vocês sabem, mas eu comecei a estudar tudo isso por causa da minha filha, que é canhota, e eu só descobri que ela era canhota com 4 anos e meio. E com 4 anos e meio, quando eu descobri que ela era canhota, não tinha ninguém para ajudar ela. E eu fui estudar muito, eu fui fazer muitos cursos no exterior, e eu aprendi tudo isso que eu estou compartilhando com vocês. Como eu descobri, Sandrinha, com 4 anos e meio, levou um pouco mais de tempo do que outras crianças que descobrem mais cedo. Então, é importante que você tenha um pouco de paciência com ela também. Use a técnica correta, eu espero que você tenha assistido nos vídeos no canal quais são as técnicas corretas, além do material, usando as técnicas e um pouco de paciência, logo ela vai conseguir segurar direitinho o lápis e escrever com conforto. Socorro disse, eu tentei fazer meu filho ser canhoto. Olha, eu achei essa frase mais engraçada de hoje. Por quê? Eu já escutei muitas pessoas dizendo que queriam transformar os filhos em destro e ambidestro, mas fazer o filho ser canhoto é a primeira vez, e isso foi muito engraçado. Eu quero só ler aqui o final da Andrea, que diz divulgar informações para desmistificar o achismo, compartilhar conhecimento, que é o que você está fazendo. Olha, Andrea, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de mitos que se encontra na internet sobre ser canhoto. São muitos mitos e as pessoas terminam não entendendo qual é que caminho seguir, não é? O que a gente faz diante de tantas informações, às vezes, desencontradas. E é por isso que eu decidi fazer da minha missão de vida, compartilhar o que eu aprendi, o que eu sei e o que eu faço no meu trabalho nesses últimos 5 anos.